do mercado que está efervescente, que está acontecendo crescimento, desenvolvimento, porque nunca eu vi todo o mercado retrair, ou todo o mercado avançar. Então, se vocês têm interesse em agronegócio, é a hora, porque está uma fartura. Na saúde e em tecnologia, também é hora de fazer alguma coisa. Agora, eu também recomendo o seguinte, empreender. Quem tem negócios tipo loja de calçada, produtos ou serviços, mudando para a linha online, tem que fazer um planejamento, porque não se vira a chave assim de uma forma tão simples. Então, a pessoa precisa pesquisar, precisa fazer planejamento olhando a sua carreira, porque são decisões complexas, importantes, e que o investimento de tempo, de energia, de dinheiro e de expectativa, se não der certo, é bem doloroso. Então, planejamento, informação e ter prudência nessas decisões. Uhum. E ainda... E só um pouquinho, Ju. Ainda considerando o momento de vida da pessoa. Essas decisões acima de 50, 60 anos, o retrocesso tem uma conta maior ainda. Né? Porque são retomadas para o mercado a partir de 50 anos, pelo menos no Brasil, tem um tempo de maior, meses, às vezes mais de um ano. Então, preciso observar com cuidado isso aí. Uhum. Na questão de planejamento, eu ia te perguntar isso. O planejamento ele é extremamente importante, inclusive não só para quem está dentro da carreira, inclusive até para um desligamento, né, Ana? Tem que também haver um planejamento aí, mas com relação ao mercado de trabalho, para a gente voltar, né? O que tu nos sugere ou o que tu nos diz, tanto na questão de quem já está inserido em algum segmento, ou já tem um trabalho, né, já está numa carreira, e para quem também vai começar. O que tu nos diz aí com relação à retomada do mercado de trabalho? Vamos considerar assim, se a pessoa estava em atividade, digamos lá, até final de fevereiro, e foi afastada por conta da situação do Covid e está retomando a sua atividade, é excelente, ficou só esse período de licença, digamos assim, só que este retorno, qual o desafio que eu tenho observado, conversado com pessoas e os meus clientes que estão retomando? A atividade é praticamente a mesma, porém, dentro de um outro contexto, muitas coisas mudaram. As expectativas dos clientes, o nível de cuidado, alguns processos são novos, há que se dar conta de algumas rotinas. Então, tem, por exemplo, empresas que trabalhavam das 8 às 18, agora trabalham das 6 da manhã às 9 da noite para poder distribuir o time e haver menos pessoas em conexão. E outras empresas estão adotando daqui para frente definitivamente um ambiente híbrido de trabalho. Algumas pessoas voltam e outras vão ficar online. Então, precisa olhar, ver exatamente como é que vai ser esse desenho para a pessoa poder acompanhar essas mudanças e dar a entrega que a empresa precisa. Essa questão da entrega é muito relevante agora, porque a gente volta para uma realidade diferente que vai nos exigir uma resposta diferente. E o que a empresa, eu tenho falado com alguns empresários, o que a empresa está querendo? Resolução de problemas, entender que está tudo difícil, nem a própria empresa tem desenho de como está a cabeça do seu cliente. Então, espera resolução de problemas com rapidez, com eficiência, e que venha agregar valor, mais energia no valor do negócio, em relação principalmente ao cliente, porque o que a empresa está precisando agora, especialmente as que pararam? Faturar. Então, quem tem um relacionamento, tem uma atividade voltada a relacionamento, ou comercial, ou linha de frente com o cliente, essa pessoa precisa
entender a necessidade da empresa agora. Quem fica no home office precisa se dar conta que é um modelo diferente, que talvez não seja temporário para essa pessoa, e precisa observar em si como é que está a disciplina, garantir que as outras pessoas do lado lá, sua chefia, os seus colegas, entendam como que ela está desenvolvendo esses trabalhos, a necessidade dela precisa ser entendida, talvez seja uma barreira ou não de comunicação, precisa olhar isso, e todos esses fatores interferem na carreira, no desenvolvimento da carreira. Isso para quem está voltando a um jeito diferente de exercício profissional. Agora, quem está buscando novos desafios, a pessoa não está em atividade e busca uma nova recolocação, tem um desafio diferente. E esse desafio diferente começa a querer entender que mercado é esse que a pessoa vai entrar. Talvez seja diferente, talvez seja muito diferente, talvez a pessoa precise mostrar que está pronta para uma fase de adaptação nessas novas rotinas de trabalho. E também, o próprio processo seletivo tem nuances diferentes. Agora está sendo muito comum entrevistas online. Não era comum, a primeira triagem era feita online, para a pessoa não precisar viajar, para facilitar para todo mundo, mas as entrevistas, na sequência, era normal que fossem presenciais. Agora, praticamente todo o processo está sendo online, e coloca no colo do candidato uma preocupação importante em ter uma narrativa que deixe claro as suas competências, a sua trajetória profissional, o que quer, o que espera desse novo desafio, além de ter todo aquele cuidado com a sua apresentação, de clareza e objetividade nessa comunicação, em garantir um ambiente que, tecnicamente, a web funcione, o manejo com essa tecnologia é esperado, ou o Hangout, o Webinar, ou seja, o Skype, a solução adotada. É esperado que o profissional, o candidato, domine essa ferramenta para não ter problemas, e existem alguns tipos de entrevistas que talvez dificulte um pouquinho mais fazer esse processo seletivo todinho online, sabe? Então, é um desafio um pouquinho maior, especialmente para quem é mais objetivo, quem é tímido, precisa ter um treino, um traquejo. Por isso que eu falo muito na narrativa, na construção da narrativa, que é de responsabilidade do profissional, precisa estar bem consistente, porque é uma barreira diferente, a gente não tem aquela mesma percepção de se a pessoa está com atenção na gente, ela se distraiu, está pensando em outro lugar, como é que eu lido com isso? E entrevista é a hora da verdade, né? Eu preciso aproveitar esse momento, porque daqui é uma escolha, ou eu avanço ou eu saio fora, e vai depender muito de mim este preparo para eu conseguir avançar no processo. Então é isso, Ju. Tá com o microfone, Ju, fechado. Eu deixo fechado para não dar interferência. Obrigada, Ana. O Paulo fez uma pergunta aqui, um comentário, né, no chat. Paulo, se eu não estiver respondendo ou ter entendido o que tu falaste, tu pode até abrir o microfone e reformular a pergunta para a Ana, tá? Tu acha que no retorno do colaborador, a organização e o mesmo não consegue se encaixar essa nova realidade, se teria que treinar, né, ou se desligar? Olha, o que eu penso e tenho visto acontecer? Eu tenho acompanhado mercados daqui, de São Paulo, porque eu tenho clientes daqui e lá. As empresas estão fazendo um legítimo esforço para manter os seus times. Por quê? Processo seletivo e treinamento tem um custo para a empresa, financeiro e de tempo para que o novo colaborador tenha domínio e uma boa entrega em relação às suas responsabilidades.
Então, eu acho que o melhor... E sim, tem toda a razão. É um retorno que com modelos diferentes, preocupações diferentes, desafios diferentes. Então, eu acho que o melhor encaminhamento é um bom diálogo, uma boa comunicação nesse sentido. O colaborador, no retorno, sentindo que tem algo que não está ok, na medida do possível, se prepare para dialogar com a sua chefia ou com alguém da sua empresa, no sentido de colocar as suas preocupações e manifestar a sua inclinação, o seu compromisso com esse novo desafio, ou mesmo o seu interesse em não permanecer, mas o que eu recomendo é essa boa comunicação. Se o profissional quer ficar e percebe que está diminuindo o seu espaço, a sua presença dentro desses desafios, sim, pode ser uma conversa difícil. E aí eu recomendo o seguinte, tem artigos que ajudam as pessoas a conduzirem conversas difíceis. Tem técnicas, tem ferramentas que ajudam a pessoa a se organizar, a se preparar em termos de argumentos, e quando a gente vai para uma conversa difícil, especialmente que atinja a continuidade ou não a nossa carreira, a gente tem que ter todo um cuidado, porque depende dessa conversa, a continuidade, um crescimento profissional nessa empresa, e se houver o acordo de saída desse profissional, é muito importante que este momento seja um bom fechamento. Bons fechamentos em ciclos que se encerram nas organizações é fundamental para dar uma boa sequência de carreira para esse profissional. Eu não sei se, Paulo, eu consegui atender ou responder aquilo que tu imaginou, mas se tu quiser continuar dialogando sobre esse ponto, fica super à vontade, pega o microfone que a gente continua aprofundando. Mas eu sugiro comunicação e diálogo para esse tipo de situação e qualquer outro que venha a ter. Os dois lados estão construindo soluções, desenvolvendo alternativas de como melhor conduzir daqui para frente a continuidade dos trabalhos, né? Porque eu acho que todo mundo está entendendo a dificuldade e todos querem crescer. E o desafio é esse, né? O que fazer daqui para frente. Perfeito. Ana, o Luiz, ele coloca aqui para a gente, né, tu falaste exatamente da comunicação e que muitos pré-requisitos que anteriormente toda essa pandemia aí eram acessórios, agora eles são, então, meios, né, fundamentais de comunicação. E a gente está aprendendo, né, aqui nessa live a gente também está aprendendo hoje, cada vez mais, né, estamos treinando aí, também utilizar esses meios digitais, que a gente não está preparado, né? Então, o que era, digamos assim, algo que poderia ser facultativo o uso, hoje ele é essencial. E a gente tem que ter um preparo para isso também, né? Então, entender que essa ferramenta, que esse estilo de comunicação, com essas ferramentas, não saem mais da nossa vida. Então, por exemplo, vamos pegar o caso que eu conheço bem de telemedicina aqui no Brasil. Por uma questão corporativista, e todo mundo sabe disso, nós não tínhamos telemedicina que tira o cliente de dentro do consultório médico, ficou com receio de perder o seu cliente, enfim. Com essa situação, foi decretado e implantado a questão de telemedicina, e agora uma ferramenta, resolução de problemas, condução de definições, de estratégias. Essa forma da gente se comunicar saiu só do, como é que eu vou dizer, do não usual, da exceção, ou de telemarketing, ou de empresas internacionais que precisam conduzir projetos, cada um estando num país. Hoje virou o nosso dia a dia. E quando a gente coloca isso para dentro da nossa carreira, tem sim, o Luiz tem razão, no sentido de, o nosso dia a dia, essa ferramenta tem que estar na mão da gente,
A gente, como profissional, precisa garantir que o nosso cliente esteja com nível de satisfação, segurança, qualidade lá, como se fosse o atendimento de antes, seja ele qual for, ou melhor, e a gente tem que mostrar competência no domínio das... Eu preciso garantir qualidade aqui na hora da minha entrega. Então, por exemplo, várias empresas de São Paulo que migraram para esse tipo de modelo, mandaram para a casa do colaborador notebook, headset, providenciaram internet de qualidade porque virou uma estação de trabalho. Então, a empresa faz a parte dela, treina, organiza, acompanha, e o colaborador precisa ter a responsabilidade de dar informações sobre a sua produtividade, sobre o desenvolvimento das suas atividades, e também mostrar aquilo que precisa de mais treinamento. E aí também, olha só, que curioso, para as áreas de recursos humanos, é uma atividade nova, uma competência nova, então também precisa desenvolver cursos, conhecimentos que ajudem as equipes, lideranças, a lidarem com essa nova realidade, porque o mundo anda nessa direção, né? Nem todo o mercado vai ficar assim, mas muitos migrarão para essa condição, né? Novas ferramentas, e eu também diria o seguinte, que está me chamando a atenção, competência de relacionamento com o cliente, com pares e relacionamento interno e externo, eu te diria, com chefia, com pares, com subordinados e com o cliente, está sendo fundamental agora como uma competência dos profissionais. Daqui para frente, isso vai ser algo muito exigente. E também nos processos seletivos. Um dos pontos que o pessoal que está conduzindo novas seleções agora está me dizendo que está observando esse ponto, porque ali se tornou um ponto crítico para qualquer... Então, vou entender aqui que essa questão de comunicação e produtividade, quando eu me preparo para retornar ao trabalho ou para participar de processos seletivos, são temas que eu vou ter que dar conta de esclarecer como é que eu lido na minha carreira. Por conta dessa situação e dessas ferramentas, minimamente essas ferramentas novas que estão ingressando na vida da gente, né? O que é novo, mas é muito bom, porque a gente acaba desenvolvendo novas coisas, se descobrindo, se desafiando, e, enfim, é um aprendizado, né? Por aí. Eu vou pedir para o pessoal do chat colocar a cidade da onde é, para a gente aproximar um pouquinho mais, para saber depois da onde que vocês até viram na divulgação aí da live. Se puderem colocar aqui, registrar para a gente no chat, eu agradeço. Ana, do que tu tá colocando para a gente é bem interessante, porque a gente percebe que há um movimento aí de ambas as partes, né? Tanto do colaborador quanto da empresa, do colaborador no sentido de ele estar aberto e estar disposto a aprender coisas novas, né? A se adaptar a essa nova realidade, e a empresa também de estar proporcionando tudo isso aí para o colaborador. Eu acredito muito que outra questão, não só da questão das novas ferramentas, mas essa questão da gente também estar preparado, essas angústias que a gente tem nesse momento agora, para essa retomada ao mercado de trabalho, né? Então, eu acho que aí, nesse caso, vem bem a calhar o planejamento, né? Para que a pessoa se sinta mais segura também. Isso, então vamos falar de planejamento de carreira. Eu tenho escutado das pessoas, algumas novas e que eu estou conhecendo, me relacionando e atendendo. Tá, mas o mercado está tão confuso, tão em transição, a gente não sabe como é que vai ser. Para que fazer planejamento agora? Tem sentido fazer planejamento agora, justamente nesse momento? E a minha resposta, eu digo que sim, faz todo sentido. Então, vamos lá. Ciclicamente, eu tenho observado que antes de janeiro, tá? Vamos lá, pegar os últimos 10 anos. Sempre tem um segmento em crise. Ou é porque deu seca e o agro entrou em crise,
a indústria farmacêutica não vende, não sei o quê, ficou em crise a saúde, que não era novidade, ou o transporte, ou é o turismo, ou é o segmento de aviação, empresas que faliram, ou então é tecnologia que não tem recurso suficiente para andar. Sempre nós temos um segmento em crise. O que acontece agora? Agora está tudo em transição, tudo em observação. Ok, mas vamos lá. Um segmento em crise. Os profissionais desse segmento que fizeram planejamento de carreira, que organizaram as estratégias de transição, que analisaram as tendências de mercado, que organizaram seus instrumentos de transição, tipo briefing, currículo, se prepararam para a entrevista, se conseguiram avançar nos processos seletivos, contraditoriamente foram admitidos, independente da crise. Porque o que acontece? Uma vez eu atendi um cliente da Vale físico-nuclear, acima de 50 anos, então eu me repito às vezes, né? 50 Vale, o segmento mineração, de nicho, quer dizer, tudo para não dar certo, tudo para não conseguir uma nova oportunidade. E o planejamento de carreira dele, ele se preparou, levou a sério, entendeu que era um ciclo que precisava de um certo tempo, e se desafiou, ele foi recolocado depois de 8 meses. Num nicho muito difícil, naquele 2016, dentro de mineração, era muito complicado. E agora, a gente vive, que nem o Luiz estava colocando aqui, o segmento dos artistas, turismo, a cultura e turismo estão numa crise muito acima da média. Então, os profissionais que estão vinculados a este segmento, eu recomendo que agora, mais do que nunca, por restrição, por crise, devem fazer planejamento, se prepararem e dentro da construção de estratégias, o que eu recomendo? Se o segmento de turismo que a pessoa trabalha está numa crise muito forte, porque segmento de turismo é muita coisa, né? Empresas de transporte, os eventos, tem uma série de coisas que envolve a sazonalidade, que envolve o turismo. Se essa atuação em si está numa crise muito, muito forte, com tendência a demorar muito para retornar, a estratégia é analisar mercados análogos. Então, um agente de viagem que vai ser um consultor dentro de uma escola, por exemplo, de turismo, porque as pessoas continuam estudando. Qual mercado análogo eu posso atuar? Quem poderia me absorver? Ou que atividade eu tenho interesse em fazer? E aí eu vou buscar me apresentar para essas oportunidades. E isso só é pensado dentro de um planejamento, dentro de uma construção de estratégias de transição. Por isso que é muito importante quem está com dificuldade, com objeções, independente da crise. Tem profissionais que eu estou atendendo na área da saúde, é um segmento em crescimento, mas estão com muitas dificuldades. Porque o que os hospitais estão buscando? Profissionais médicos de CTI. E os que, por uma entrega rápida. Quem não é de CTI está com uma dificuldade grande de fazer transição. Quando a gente se aprofunda no mercado, a gente vai descobrindo esse tipo, e assim, todo outro mercado, a gente vai descobrindo que não é 100% de crescimento e também não é 100% de crise. E nesse sentido, é que o planejamento entra como uma ferramenta, como uma metodologia que favorece as transições das pessoas, baixando a tensão e encaminhando bons preparos para enfrentar esse desafio. Uma transição normal de um cargo médio é 6 meses, em média. Pode ser menos e pode ser mais. Quanto mais no início da carreira, a transição é um pouco menor, de 3, 4 meses. E nas posições diretivas, a gente tem que se preparar para 8 meses, talvez mais. Na nossa realidade aqui, porque o volume de oportunidades é menor. Então, eu sempre vou defender, faça um planejamento de carreira.
façam, porque é sempre melhor, sempre mais produtivo, sempre eu me sinto melhor, mais seguro para conduzir e saber como lidar com cada etapa do planejamento, do processo seletivo, ou da decisão que eu queira fazer, eu vou sair, vou empreender, ou eu vou querer me lançar num novo projeto. Qualquer decisão, façam um planejamento. Cuidem da carreira fazendo planejamento. Vale, sempre vale. O Matheus colocou aqui no chat, colocou um comentário, né, sobre a empresa dele que estava pensando, então, em migrar para o home office gradualmente, apesar de alguns diretores não veem isso com bons olhos, e ele acredita, então, que essa situação vai acelerar, né, e os colaboradores da empresa terão que se adaptar a isso, e também acrescentou aqui que e que isso acontece, então, com muitas empresas que não se planejam dentro do seu mercado e acabam não sobrevivendo, né? Pois é, então, de novo, né, a questão da função de planejamento como uma função. O planejamento é uma ferramenta que cabe para qualquer situação, digamos assim, né? Em uma situação, se a empresa não lança a mão agora de olhar para os seus processos, revisitar o seu planejamento, entender que recursos está precisando, que ferramentas precisa. Tudo isso em direção da manutenção do seu cliente aderente ao seu negócio, ao seu cliente aderente e expansão desse cliente, né? Então, é um momento que necessariamente as estruturas organizacionais estão sendo repensadas. Mesmo em situações que eu vi de crescimento de alguns segmentos, o crescimento ele não é infinito, ele vai chegar uma hora que o segmento cresce, depois ele dá uma baixada e estabiliza. Então, nesse processo que a gente está vivendo, ou para um crescimento dessas novas ferramentas e relacionamentos no trabalho, utilizando um online como usual na nossa vida, ou na releitura das suas estratégias para uma redução de custo, ou redução de estrutura, otimização de produtos, o que está dando certo ou não, vai fazer parte essa releitura. Eu compartilho dessa perspectiva do Matheus, porque eu acho que planejamento agora é a hora. Quem não olhar para o seu negócio nesse sentido, ou de planejar, ou de ferramenta, ou dos processos, ou dos recursos, o que eu preciso entregar, está perdendo a oportunidade de fazer um alinhamento no sentido de uma sustentação desse empreendimento, desse negócio no curto, médio e longo prazo. E ainda contando que, daqui a pouco, este planejamento, vamos entender, planejamento não é rigidez. O planejamento é feito para que a gente revisite esse planejamento periodicamente. Então, daqui a pouco, vai, inclusive, introduzir para quem não tem uma competência interna no negócio, que é ótima. Mesmo em condições normais de temperatura e pressão, segmento crescendo, é muito bom o planejamento. Eu já vi negócios que perderam de ter um faturamento melhor, um resultado melhor, porque estava crescendo e não fez planejamento. Agora a gente olha o planejamento como uma ferramenta necessária de sobrevivência. Mas se o planejamento entrar no negócio e entrar na nossa vida, dentro de como carreira, seja empreendedora, seja como executivo, é excelente no sentido de dar resultado no curto, médio e longo prazo, porque a gente tem um comando melhor das situações, decisões mais assertivas e um desenvolvimento de análise do contexto para poder estar tomando decisões no dia a dia de uma forma melhor, mais alinhada com o todo. E aí a gente vê com mais clareza tudo, né? Volto a falar, especialmente para quem está em transição de carreira, o planejamento é uma ferramenta fundamental para conduzir melhor o processo e diminuir a pressão interna, o sofrimento que muitas vezes a pessoa tem por estar numa condição de transição. A Cláudia fez uma pergunta aqui no chat, Ana. Como seria em si o planejamento de carreira? Seria traçar metas e realizar acordos com seus líderes?
Olha, vamos lá. O planejamento de carreira, para quem está trabalhando, é mais ou menos exatamente isso. Encaminhar quais as inclinações do profissional que está trabalhando, ou qual é o objetivo de curto, médio e longo prazo que esse profissional tem dentro desse trabalho que está desenvolvendo, na medida do possível. Estabelecer uma comunicação com a sua chefia, fazer linhas de trilhas de desenvolvimento que não necessariamente é só vertical. Existe uma fase da vida do profissional que a trilha de desenvolvimento da carreira é lateral, aproveitando outras experiências de outras áreas para absorver conhecimento e estar mais empoderado para fazer movimentos verticais e crescendo a novas posições. Mas, sim, começa com o próprio profissional. O que eu quero da minha carreira? Onde eu quero estar no curto, médio e longo prazo? Esta carreira, que tipo de enriquecimento eu espero ter? As minhas realizações e os meus projetos pessoais, as 3 coisas estão vinculadas dentro desse planejamento. E é muito importante que o profissional tome para si esse protagonismo, essa responsabilidade, porque a carreira é do indivíduo. Embora, em muitas situações, eu observe que os profissionais deleguem a responsabilidade por desenhar a sua trilha de desenvolvimento profissional ainda para as empresas. Ainda é muito comum, porque a gente vem de uma cultura que a gente faz o que pode, o que é permitido pela empresa e delega essa responsabilidade para as estruturas organizacionais. Então, as estruturas organizacionais deveriam mostrar para os profissionais os caminhos possíveis dentro daquela estrutura para desenvolvimento de carreira. E cabe ao profissional fazer a sua trilha, aonde quero chegar. A responsabilidade pela realização profissional é de cada um. Eu estou trabalhando dentro de uma empresa, mas o cuidado, o desenho, as expectativas, a realização é de responsabilidade de cada um. E aí o planejamento, ele tem algumas etapas dentro da metodologia, que começa com esse exercício. O que eu quero? O que significa sucesso e realização profissional para mim? Qual é o desenvolvimento de competências que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar? A formação que eu tenho até agora é suficiente para dar conta deste encaminhamento ou não? Qual é o enriquecimento financeiro que eu gostaria de ter com este desenho de carreira na minha vida? Quais os projetos profissionais e pessoais ao longo da minha vida eu vou querer que cruze com certos avanços na minha carreira? Qual o sonho que eu tenho? E aí depois, lá com 60, com 70, o que eu pretendo estar fazendo? Então, essas análises, para quem está em atividade, é fundamental tomar para si essa responsabilidade, ou protagonismo, como a gente diz, e aí ir tomando decisões ao longo dos anos, dos semestres, que tenham convergência com esses objetivos. Então, é fundamental esse processo. E ele sendo revisitado periodicamente. Então, é uma etapa com metodologia, assim, que cruza com as questões pessoais da pessoa e que tem um desenho de encaminhamento futuro. E, especialmente, para quem está em transição, o planejamento, ele tem um foco de curto prazo. A transição a gente pode entender quase como um projeto, porque ele deve ter início, meio e fim. E o planejamento, ele tem milestones, ele tem entregas bem tangíveis. E uma delas é ajudar a pessoa a lidar com esse estresse emocional interno que transições profissionais geram. Mesmo quem está trabalhando e que assumiu um projeto novo, um desafio novo, uma unidade nova, é supervisor e agora virou gerente. Então, é um projeto novo, é uma transição, e isso gera uma desacomodação. Eu acompanhei uma situação de uma profissional gerente de operações e que foi promovida a diretora.
Então, ela, de sexta para segunda, começou a ser na mesa diretiva. E qual era a narrativa dela? Aquilo que ela sempre viveu, problemas de operação. E os diretores olhavam para ela e não queriam nem saber disso, porque o que a diretoria discutia? Estratégias, como que vai crescer, qual a dificuldade com o cliente, aquele contrato que não aconteceu, nós vamos expandir ou não vamos expandir, é a tecnologia nova ou não? E essa narrativa, essa distância começou a gerar um estresse muito forte para essa profissional. Então, embora esteja trabalhando, o planejamento ajuda muito para qualquer tipo de transição, certo? Só para deixar claro com um caso real e que a gente vive na nossa vida e não se dá conta que poder ter planejamento nesse sentido pode ajudar em muito a diminuir as tensões naturais de qualquer transição que a gente vive na carreira. Tô vendo aqui uma questão da Cláudia, não peguei tudo. Lê para mim aí, Ju, por favor. Ela pergunta como um profissional poderia trabalhar em marketing pessoal e comunicação. Olha, o marketing pessoal, eu tenho falado um termo que é o branding, né, profissional. O marketing pessoal é super importante porque nós todos estamos numa grande aldeia, né, global nesse sentido. Então, também tem a ver com a cultura da onde, Cláudia, a pessoa está trabalhando. Então, tem uma zona do marketing pessoal que é para todos nós, que diz respeito à ética profissional, postura profissional, como eu me comunico. Quer dizer, não vale no Facebook eu tenho um tipo de comunicação, no LinkedIn e nas outras redes outra, porque parece que eu não sou a mesma pessoa. Eu tenho que cuidar com as minhas expressões, porque marketing pessoal vive disso, né? De como eu me posiciono, como eu me ponho na vida, e isso interfere, sim, na carreira. Então, existem já profissionais que trabalham esse posicionamento, que ajudam as pessoas a terem uma melhor noção do impacto e de como se comunicar nesse sentido do marketing pessoal. Isso tem sido cada vez mais, até uns 5 anos atrás, isso não tinha, assim, um peso, uma relevância. De 5 anos para cá, isso começou a ficar muito forte por conta de várias situações que as empresas se preocupam e a própria sociedade. Agora, a questão de comunicação, existe metodologia. Se a gente está falando de comunicação interna, existe várias linhas de pensamento, vários instrumentos e metodologias para a gente estar trabalhando a questão de comunicação. Se tu estás te referindo à questão de comunicação, tu como profissional, como tu te comunica, como tu te expressa, também existem soluções que ajudam. Aí vou colocar assim, as pessoas que são mais tímidas, que são mais analíticas, mais reflexivas, e que têm a necessidade de conduzir reuniões, apresentar projetos, se posicionar ou fazer reuniões com clientes, também existem soluções que ajudam a gente a desenvolver essa competência. E eu quero te dizer o seguinte, isso é tão relevante, é tão importante, tanto no sentido do marketing pessoal, que é a observação de ética e postura profissional das pessoas, e está todo mundo olhando a postura da gente, né? Quanto a questão de comunicação, porque não importa, pode ser uma atividade, tipo, o professor sério está aqui, e assim, pode ser um profissional da área de custos, né, professor? Mas a comunicação tem que ter. Na apresentação de um relatório, na justificativa de um fundamento, de uma posição que aquela área tomou. Então, a comunicação é muito relevante. E eu tenho observado que reuniões, atendimentos online e processos seletivos online, a comunicação é mais peculiar no sentido de a gente tomar para si o desenvolvimento desta competência. Então, objetividade, clareza de posicionamento, preparação anterior, avaliação daquilo que disse, se as pessoas... Porque que nem o Nizam Guanais falou, comunicação não é aquilo que eu falei, comunicação é se a pessoa que ouviu entendeu. Então, vamos partir desta premissa. Considerando essa premissa,
quando eu estou no ambiente onde as pessoas estão comigo, eu consigo ter uma certa percepção de como foi entendida a minha mensagem. Agora, com o online, eu preciso ter outras observações e me dar conta de que essa competência eu preciso estar firme na célula, como a gente disse. Então, se eu me comunico bem, ótimo, mas se o outro lado não entendeu, falhou a comunicação. E se no outro lado é um cliente importante, para a empresa ou para mim, mais relevante, mais foco, mais atenção eu preciso ter. E existem técnicas de comunicação que ajudam muito a gente a não pecar nesse sentido. Eu diria que é uma competência fundamental daqui para frente. Já era, mas agora eu acho que é bem relevante. Muito bem, Ana, ótimo a tua explanação com relação a essa questão. A Silvana, ela colocou aqui no chat uma outra pergunta: o que fazer quando a empresa não te permite crescer após uma dedicação em formação técnica? E também, eu já aproveito o gancho e te pergunto também se esse é o momento das empresas investirem nos seus colaboradores, por exemplo, no desenvolvimento deles. Vamos ver lá da Silvana o que fazer quando a empresa não dá espaço para crescer. Eu acho que é mais ou menos isso que eu posso depreender da posição da Silvana. Pois então, neste momento agora, é uma decisão que depende. Essa é a melhor resposta. Porque quando a gente percebe que não tem espaço para o desenvolvimento da minha carreira naquele ambiente, por vários motivos, e aí a gente não julga, mas eu não estou conseguindo ter espaço aqui que eu quero para o desenvolvimento da minha carreira de novo. Preciso me planejar para tomar uma decisão. Essa decisão, eu sempre valorizo que ela tenha a maior aderência à minha inclinação, à minha vocação. Lá no início de uma etapa de planejamento, a gente investiga muito qual a vocação do profissional, o que ela gosta de fazer, o que quer da vida profissional. Então, quando a gente vive um dilema como esse, aquela clareza, qual é a minha missão, a minha vocação, o que eu quero fazer, ela toma uma relevância significativa, porque ajuda a tomar uma decisão complexa como essa. Mas as estruturas organizacionais também têm seus limites. Se é uma empresa pequena ou média, nem sempre ela vai conseguir fornecer condições e espaço de crescimento para potenciais. Então, o próprio profissional precisa fazer os seus movimentos para conseguir crescer na carreira. O que é muito comum? Eu sou um analista sênior numa empresa e eu cresço indo para outra empresa, lá na outra empresa eu vou ser supervisora. Ou eu sou supervisora e assumo uma função gerencial numa outra empresa. Então, crescer também pode ser sair dessa estrutura e assumir novos desafios em outros locais. Então, tem que entender por que a empresa não abre espaço para o crescimento. Esse contexto, essa informação seria relevante para uma análise e uma tomada de decisão. Agora, se a questão que eu posso dizer agora é assim, a empresa não oferece espaço e eu quero crescer, como que eu organizo essa transição para o meu crescimento? Independente do ciclo de vida da pessoa, do profissional, do segmento que atua, se existe esse desconforto e o movimento da pessoa é querer crescer, nossa, vamos lá, vamos fazer um planejamento, vamos organizar essa etapa, porque esse tipo de desconforto ao longo do tempo gera um desalinhamento, e é os 3D, né? Desalinha, desequilibra e tem a ruptura, desestrutura esse relacionamento. Desalinha, desequilibra e desestrutura. Então, vai ficar ao longo do tempo um relacionamento profissional tóxico, porque o colaborador quer crescer e a empresa não permite, por vários motivos. Então, de novo, na linha do protagonismo da carreira de cada um deve fazer as suas análises e os seus movimentos na direção do seu crescimento, o que inclui movimentos de buscar oportunidades fora dessa empresa.
Então, para a Silvana, eu diria o seguinte, tem que analisar, mas sempre, independente da crise, dá para fazer movimentos de laterais ou para outros segmentos em busca do desenvolvimento do crescimento profissional. Sempre sim. E não importa a idade ou ciclo, dá para fazer movimentos de crescimento. Essa era a resposta para a Silvana. Ju, esqueci a tua outra ponderação. Repete para mim, por favor. Sim, não, só fiz um link, né? Se esse era o momento das empresas também investirem no desenvolvimento dos seus colaboradores. Olha só, eu tenho falado com algumas pessoas, líderes aí, de gestores, enfim, e a grande preocupação agora é que os times, ou retornando, ou ampliando, que tipo de competências precisa ter para dar conta do recado que vem agora. Por quê? A maioria dos consumidores, da população, todos nós aqui, né, nós estamos num desenho diferente, com cuidados, preocupações diferentes. Então, a gente volta a viver dentro de um outro contexto. Setores de prestação de serviço, especialmente, que envolve o relacionamento com pessoas, precisam observar isso. E os líderes que estão conduzindo precisam garantir que a empresa tenha manutenção, sustentação e crescimento. Então, sim, é um momento muito bom para o desenvolvimento de novas competências, alinhar a estratégia e expectativas de objetivos dessa empresa. E também uma releitura de como está tudo em aberto, se precisar fazer revisão de processos, faça. Se precisar fazer releitura de indicadores, faça também. Estabelecendo novos planos de direcionamento para um curto, médio e longo prazo, faça. E isso inclui, para atender neste momento ou qualquer outro, as pessoas precisam estar com competências desenvolvidas. Só que as competências é para o mês seguinte, agora em junho eu vou abrir, ou julho. Então, o ciclo de desenvolvimento dessa competência é exigente, porque ele é de curtíssimo prazo. Mas, com certeza, é um bom momento para poder fazer desenvolvimento. E também o profissional, observando esses movimentos no mercado, pode tomar iniciativa e buscar se desenvolver em alguma competência que seja interessante para aquele negócio. Nem sempre a empresa precisa dizer, olha, pessoal, vamos nos desenvolver aqui em como otimizar o Skype, reuniões por Skype. Já sentiu, já estuda, vai à frente, toma iniciativa, mostra que tem interesse. Essa disponibilidade interna e iniciativa vai fazer diferença na hora da empresa analisar suas estruturas. A gente já sabe que isso, né, é assim, mas agora um pouquinho mais. Então, se eu tomar a iniciativa e mostrar, olha, eu tenho interesse, eu estou disponível, estou me desenvolvendo, eu quero ir adiante, isso é super importante. Muito importante, além do mais agora. Uhum. Tem um outro comentário. Ótima colocação, Ana. Tem, o Matheus, ele colocou que o apoio psicológico das empresas para os colaboradores são fundamentais nesse momento de crise, pandemia, isolamento social, e que cada vez mais, né, precisa ser uma via de mão dupla. Isso. Então, essa questão do apoio psicológico emocional, eu vejo o seguinte, em épocas de a transição sozinha, só porque existe uma transição, já gera um estresse. Mesmo que seja uma transição positiva. Nasceu meu filho, eu vou sair de férias, eu me casei, tudo isso eu queria. Gera um estresse. Só que como eu escolhi essa mudança, eu administro de uma forma melhor. As transições que eu vivo na minha vida e que eu não escolhi, podem ser muito dolorosas e gerar sofrimentos que marcam de forma significativa as pessoas. Uma demissão, por exemplo, muitas vezes é bem complexo, difícil de viver. Vamos lá, as pessoas estão trabalhando dentro de um sistema corporativo agora, e a empresa, o segmento está em crise. Este cuidado da empresa em relação aos seus times, como está tudo bem, como é que está a saúde, porque o indivíduo primeiro, né? A pessoa sempre vai ter
deve ter esse olhar. A pessoa precisa estar bem fisicamente, emocionalmente, e épocas de transição, por exemplo, eu tenho acompanhado alguns profissionais da área de saúde, saem para trabalhar em ambiente hospitalar, saem para ambientes com potencial de contaminação. Como é que a cabeça desse profissional vai estar ok para, primeiro, atender bem, porque eu vou para uma área contaminada, e depois eu vou retornar para casa? Então, sabe, os hospitais é um bom exemplo de como os times de recursos humanos, aportando cuidado da saúde mental e emocional desses profissionais, podem fazer, sim, toda a diferença, inclusive na condição física desses profissionais para poder exercerem bem as suas atividades. Existem outros segmentos que não têm esse nível de contágio, mas não importa, o sofrimento se apresenta. Da mesma forma, as preocupações são diferentes, mas as preocupações estão aí. E o nível de sofrimento de cada um é diferente. Então, este apoio da empresa, eu te diria assim que é recomendável, é o ideal, e mesmo que a empresa talvez não apresente essa iniciativa, os próprios colaboradores podem se apoiar um no outro, porque essa questão emocional vai fazer toda a diferença. E outra coisa, o profissional que está em transição, está sem atividade no momento e vive uma transição profissional, também tem um grau de sofrimento, por um motivo diferente, porque não está trabalhando, está sem renda, e tem toda uma dificuldade, uma complexidade nesse sentido, e eu diria o seguinte, aqui, procure manter o equilíbrio físico, mental e emocional para conduzir da melhor maneira possível essa transição. É duro de dizer, mas a gente sabe, nenhuma empresa contrata quem está doente, ou quem está depressivo, ou quem está mostrando uma desmotivação importante. Essa é a regra do jogo. Então, nas seleções, nas entrevistas, especialmente, o profissional precisa estar mostrando que está ok, apesar de lidar com uma etapa difícil na sua vida. Isso é inegável. Não adianta, picos e vales fazem parte da vida das pessoas e da vida das organizações. Mas, como eu me relaciono com a crise, com o desafio, com o conflito, com o problema, é que vai fazer a diferença. E o meu problema hoje, se ele é transição, eu preciso entender que esse equilíbrio físico, mental e emocional vai fazer a diferença na hora de uma escolha de alguém que está escolhendo com quem quer trabalhar. A gente tem que se dar conta disso. E quem está trabalhando na linha do que o Matheus estava comentando, sim, é fundamental que o líder observe, acompanhe como está a saúde de uma forma integral aí dos seus colaboradores. Muitas vezes se resolve com apoio, com conversa, com acolhimento da sua preocupação e juntos encontrando encaminhamento, soluções para aquela angústia. Então, não é complicado. E aí volta aquela questão da comunicação, porque comunicação também é isso, né? A gente ir ao encontro do que a equipe está precisando e, como líder, aportar soluções, apoiar esse grupo na busca de soluções, ou individuais ou coletivas. A pior coisa que tem para dentro de uma organização é esse tipo de evidência não tratada, porque vai se tornando um ambiente tóxico e que é randômico, né? Vai se espalhando pela empresa toda. E é uma realidade que não colabora com nada, na verdade, né? Então, observou, já no início, é que nem problema de feedback, observou uma coisinha, algum desconforto, no início, vai lá e resolve, não deixa criar uma montanha. De uma pedrinha vira uma montanha se a gente não trata, né? Então, a melhor coisa é isso, rapidamente resolver. É por aí. Então, autocontrole, equilíbrio, embora seja muito difícil, é muito necessário nessas etapas de crises, de transições, de retomada de trabalho, de entender como é que vai ser esse cliente. E se a minha empresa não dá certo? E se eu perder meu emprego a semana que vem?
eu estou desempregada, eu vou ficar meses sem trabalhar. Tudo isso passa na cabeça da gente. Mas, mesmo assim, a gente tem que manter o equilíbrio. Porque é necessário. Te diria mais ou menos isso. É necessário. Agora. O Ju, sim, tá me ouvindo? Voou o tempo, né? A gente já tem 1 hora de live aí. Já tá na hora da gente encerrar. Essa live voou. Não vi passar, gente. Foi bem rápida. Então, como a gente está finalizando, quem ainda quer fazer alguma pergunta para a Ana, eu vou deixar em aberto aqui. Para quem chegou depois, se puder registrar aqui no chat para a gente de onde é, né, e de que forma ficou sabendo da nossa live de hoje, pode registrar aqui no chat. Se alguém tem mais alguma questão que queira esclarecer. Ana, aproveitando que ninguém colocou nada aqui, não registrou nada no chat, eu vou te pedir, enquanto isso, para te falar um pouquinho do teu curso, né, que vai ser lançado aí bem em breve, provavelmente no final da semana que vem a gente já vai fazer o pré-lançamento do curso, e é bem interessante, em parceria com a Decide, a Ana está trazendo esse curso bem diferenciado, isso que vocês estão acompanhando na live, é um acompanhamento bem individualizado, de uma certa forma, para um grupo pequeno, né, Ana? E que vai ter um acompanhamento, né? Quer falar um pouquinho mais dos módulos? São 5 módulos. Então, tá, isso. O curso que eu e a Juliana desenhamos é assim, é planejamento e transição de carreira. Porque a gente entende que o planejamento, ele está em todos os momentos da carreira da gente, trabalhando ou não. E transição, a gente acredita que vai ter agora uma incidência importante em função da nossa realidade de mercado, enfim. Então, nós pensamos em fazer uma leitura de mercado, organizar os instrumentos, fazer estabelecimento de foco, um processo de autoconhecimento em relação às decisões de carreira, saída para efetivar esse planejamento. Depois do curso, uma semana depois, a gente tem um momento de organização, de verificação dessas atividades que o participante vai ter, e depois de 30 dias, de novo, um encontro para ver como o processo de planejamento andou. Por que a gente entende que isso é diferencial? A maioria dos planejamentos que, pelo menos, eu conheço em consultorias, toda essa tecnologia fica internamente reservada na consultoria. E o nosso propósito é instrumentalizar o participante para que ele tenha condição de construir o seu planejamento com várias ferramentas, então vai trabalhar bastante nesse processo, mas sai com um desenho de planejamento de carreira seu próprio, com os instrumentos que habilitam o participante a ficar com esse planejamento. Então, é um pouquinho diferente, não é só teórico, tem muito trabalho, sai com o planejamento pronto, a ferramenta pronta para poder tomar decisões e ser, de verdade, um protagonista na sua carreira. Então, o meu trabalho como, sei lá, mais de 10 anos em planejamento de carreira, em todas as etapas, para quem está começando, o primeiro, sair da faculdade, o meu primeiro emprego, ou para quem está fazendo transição de uma atividade profissional para o seu empreendimento, ou quem está querendo fazer movimentos que nem a Silvana falou, quero crescer, não estou sentindo espaço, ou eu estou desempregado, quero um novo trabalho. Qualquer situação de carreira, esse curso é adequado. Então, assim que a Decide fizer o lançamento, nós comunicamos, acho que todo mundo recebe alguma informação. Eu fico à disposição para tirar dúvidas. O diferencial deste curso é esse, ele não é só teórico, ele é prático, ele tem um acompanhamento depois do curso em 2 momentos para fazer o check dessas atividades. E uma coisa que eu não falei também, vou repetir, esse curso a gente vai trabalhar para quem fez desses movimentos recentes, os primeiros 180 dias, tem uma caixa preta lá, por que às vezes não dá certo, e em 180 dias eu saio desse empreendimento.
Tem várias coisas que as pessoas normalmente iniciam novos desafios e não se atentam, e são coisas às vezes simples, mas que não favorecem a permanência da pessoa onde queria ficar. E esse ciclo de transições curtas na carreira não favorece. Não, então, também tem algumas observações que o curso lá está cheio de coisas boas para quem quer fazer qualquer movimento na sua carreira. Aguardem, então, a semana que vem vai ter o lançamento e eu espero ver vocês de novo no meu curso, que será um prazer. Exatamente. Inclusive, o Matheus colocou aqui como comentário, né, que ele está nesse momento aí, ele está saindo da faculdade num dilema, né, o que ele faz, né, de segunda graduação, se ele faz uma pós, né, em que direção ele toma nesse momento. É realmente, e digo mais, né, nesse momento, assim, o caso de Deus, de carreira fora. Fala, Ju. E quem já vem e quem já vem um tempo, né, numa caminhada e quer dar uma retomada ou novas direções também numa carreira que já vem aí de um longo período também. É bem legal. Esse curso foi preparado aí com muito carinho e com certeza vai dar muitos subsídios aí para todo mundo que fizer, para novos horizontes e novos rumos na carreira, né, Ana? É isso aí, sabes que esse momento de início de atividade profissional, ele é lindo e ele, ali, inclusive, se tomam decisões que definem muito do resto da vida profissional da gente. E isso pouca gente sabe. Então, tem estudos que comprovam isso, é muito interessante essa fase de vida profissional, muito rica, e sim, vale muito a pena pensar bem nas decisões. E quem são Perfeito. Pais que têm filhos nessa idade, também é importante que fique sabendo. Tá, ok. Muito obrigada a todo mundo. Fico à disposição, contato, a Ju está me olhando aqui. Eu fico à disposição, quem quiser conversar comigo, fico às ordens. Eu coloquei aqui no chat também que quem quiser mandar para tirar qualquer dúvida. Pode nos contatar pelo direct do Instagram. Isso. Eu agradeço a todos vocês pela presença. Eu acho que essa live colaborou muito com a gente e contribuiu. Ana, agradeço a tua presença também, como sempre, né? Uma excelente profissional. Convido a todos, gente, para participarem da próxima live no domingo que vem. A gente vai estar falando, no dia 14, vamos estar falando sobre a declaração do imposto de renda, que o prazo final agora é dia 30 de junho, né? Então, vamos estar tirando dúvidas, dando dicas. Então, convido a todos a participarem. A gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais e também vamos estar aí no Simpla, né, à disposição para as inscrições. Então, um grande abraço a todos, um excelente final de domingo e até breve. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Um bom domingo. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada, professora. Boa semana. Tchau, tchau. Igualmente, Ana. Tudo de bom aí. Cris? Oi.